pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Podcast. Vamos para mais um episódio desta série que está sendo sucesso. Todo mundo está assistindo, ouvindo e estamos aqui com mais uma empresa, na verdade, para contribuir com conteúdo aqui para o canal e para o Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, proprietário da Kirsch Motorhomes e Kirsch Motorhomes SC Trailer, loja em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, São José, Santa Catarina, Kirsch Aluguéis também. Estou hoje então com a empresa Partner Custom. Muito obrigado pela presença de vocês. Bastante conteúdo para nós falar. Nós estávamos falando fora do ar aqui o que a gente poderia abordar. Esperamos aí que a gente possa trazer bastante conteúdos pertinentes àqueles que assistem, sejam pessoas que já têm motorhome, trailer, aqueles que estão só acompanham, que não têm interesse de comprar, mas gostam do conteúdo, ou aqueles caras que querem se munir de informações e querem tomar decisões através aqui do podcast, que é um dos intuitos. Obrigado para aqueles que nos prestigiam, aqueles que comentam, deixam os comentários abaixo, fica à vontade para fazer perguntas, elogio, reclamações, fique à vontade lá. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, dar o joinha, dar o like, fazer a Kirsch Motorhomes, o canal chegar a 100 mil inscritos, que eu vou fazer um sorteio de um pacote de locação quando a gente atingir esse número de inscritos. Então vamos fazer a apresentação da bancada desse time que começa hoje o podcast. Sou o Odilei, proprietário, sócio da Partner Custom, Matheus também, proprietário e sócio da Partner Custom, e seu Kirsch, meu pai, proprietário da Kirsch Motorhomes, da SC Trailer e também da Kirsch Aluguéis. Vamos para mais um. Fique à vontade, seu Odilei, meu grande amigo. Fique à vontade, fala um pouquinho da tua vida no campismo, da tua vivência profissional e vamos ver o que acontece aqui para frente. Ok, é um prazer estar aqui então, participando da bancada com vocês, com o Matheus aqui, e os Kirsch pai, Kirsch filho. Bom, eu sou o Dirley, hoje proprietário da Partner Custom, com o meu quadro aqui de sócios e também colaboradores que nós temos lá. Hoje a empresa está há apenas 1 ano e meio no mercado, mas a minha vivência de motorhome vem desde pequeno, desde 92, 93, mais ou menos coincidindo com a fundação da Vettura Motorhomes, que também é uma empresa da família. Então, desde essa época, um pouco antes até, quando meu pai era funcionário da Scheid, a gente já participava, às vezes, em algum evento, em um churrasco lá na empresa, conhecia, e essa vivência dentro do motorhome foi me trazendo muita satisfação, muita alegria, e passei a gostar daquilo. Como a família toda veio do interior e a mão de obra é muito qualificada, toda a família hoje está envolvida dentro desse meio, que são fábricas de motorhome, são 4 ou 5 fábricas dentro da família. Então, a história é longa, mas no decorrer aqui do podcast a gente vai contando um pouco e vai debatendo sobre cada ponto, cada fase dessa história aí. Bacana, seja bem-vindo. Matheus, então, se apresente aí, fala um pouquinho da tua trajetória no segmento, com a Partner. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, a empresa agradece, todo o pessoal agradece. Então, como eu já disse, meu nome é Matheus, sou sócio proprietário da empresa Partner Custom, e hoje eu estou aqui mais como um consumidor de conteúdo, como propriamente um criador, né? Tenho aí 2 anos nesse ramo e pretendo, ser como vocês, assim, uma família que lida com isso no dia a dia, e é isso aí, estamos aí para agregar. Show de bola, seja bem-vindo. Seu Kirsch, talvez as pessoas não conhecem, se apresente aí, fala um pouquinho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, a bancada, o Felipe, ao Odilei e ao Matheus pela participação em conjunto aqui, para nós desenvolver o nosso bate-papo informal, que é muito interessante para o cliente, para ver todo o segmento e para onde vai se programar o nosso campismo e caravanismo. Mas fico à disposição de vocês aí, tudo experiência a gente tem, já tem uma trajetória grande também, já falamos outros episódios, mas tudo são de famílias, pessoas que nem o Felipe, já é da geração nova, um segmento meu, junto com o Eduardo também, que é da própria empresa,
E o Odirley também, que é uma pessoa que é da geração nova, que está chegando, ou já chegou há mais tempo, né? Mas é um guri que... eu me lembro quando o Guilherme, falecido Guilherme, da Industrial, falava que a gente tomava cafezinho ali uma vez por semana, junto na empresa dele. Ele sempre queria saber as novidades. Daí ele sempre comentava muito em ti. O Odirley... Não, o Odirley é um cara com bastante visão, projetista, tem muito futuro pela frente. A gente trabalhava, comentava, né? E isso tudo abriu os mercados, o mercado em si, mas também em função do conhecimento que tu adquiriste e desenvolveste com isso aí também, né? Bem pontual isso que tu disse agora. Vou chamar de Wilson para, né, facilitar. Sim. O Wilson, Felipe. Que o Guilherme, ele foi... Logo depois que eu saí da Vetura e abri a New Way, quando eu fundei a New Way em 2009, ele foi a primeira empresa, digamos assim, que me contatou para tentar levar para o quadro, né, de funcionários. Eu lembro que ele me chamou um dia lá, porque naquela época ele estava desenvolvendo os slides dos motorhomes, que o primeiro que ele fez estava em desenvolvimento, daí estava o soldador lá, na época o Teles, e ele estava lá, e ele me levou para conhecer a empresa, para me deixar tentado, porque a estrutura da Industrailer é uma estrutura invejável para a época, né? Isso já 10 anos atrás, ou mais, até 12 anos atrás. E ele me mostrou toda a fábrica. Eu não sei se ele fazia isso com todo mundo, me mostrou a salinha de projetos dele, que ele ainda era um cara que desenhava na prancheta, né? Ele tinha aquela prancha de desenho, os projetos. Eu olhava aquilo, eu já estava no AutoCAD há muito tempo, né? E ele estava lá, né? Fazendo aqueles projetos. Me mostrou toda a linha de produção, os setores, o prédio novo, a cabine de pintura, que ele tinha muito orgulho de ter feito aquela cabine, eu lembro bem disso. E ele disse assim, cara, eu preciso que tu trabalhe comigo, porque eu preciso ter tempo para viajar, para fazer outras coisas e tal. Mas todo mundo sabe bem que ele era uma pessoa que ficava dentro da empresa. Ele não saía da empresa. E era capaz de eu estar lá e eu viajar e ele não. E eu agradeci o convite na época eu tive o prazer também de palpitar no projeto dele, né? De slide da época. E dali para frente ele começou a produzir os carros com slide. Infelizmente hoje não temos mais, né, a indústria no mercado. Mas o Guilherme, entre amor e ódio, ele era uma pessoa muito querida, né? Ele era uma pessoa de opinião forte e pessoas assim costumam ter divergências. Então, eu gostava muito dele. Foi uma pessoa que me abriu também os olhos para a minha capacidade, para o que eu podia fazer. E aí, nesse momento, eu agradeci a ele e disse, não, eu vou tentar caminhar com as próprias pernas. Mas foi interessante ter trazido esse nem tu sabia, de repente. Eu não sabia que o Wilson sabia da história, né? Sim. Que é algo que dificilmente a gente conversa. É tanta coisa que acaba não trazendo tempo hábil para contar as histórias. Mas hoje a gente está aqui, vamos contar um pouco dessas histórias também, de como começou, de como se desenvolveu, o que está acontecendo hoje, né? Tá pegando um gancho da Industrailer ali, o Guilherme não dava abertura para todo mundo, né? Eu sou uma experiência, né? Quando eu ia lá, ele não queria saber muito de mim lá, né? A minha opinião, até ele entender, tu ser uma pessoa de referência para ele. Eu até falei num episódio anterior, não sei se foi no último ou no penúltimo, o legado que ele deixou, não só como produto, como empresa, né, a trajetória dele dentro do campismo, que vinha da Turiscar, etc, né, e uma coisa que eu aprendi muito com ele foi a questão de engenharia nos carros. Tudo tinha um porquê, e não é à toa que o produto dele, ainda hoje, é um excelente produto, né, o pai é consumidor, então eu admiro isso. Então, assim, se ele teve a oportunidade de te convidar, o quão profissional ou o quão ele chamou a atenção em saber, como o pai disse, no potencial na época, ou entender que tu vai agregar muito a empresa dele, né? Isso eu fico feliz de lembrar e também fico feliz de ter negado na época o convite, porque esse convite também me deixou aberto as portas. Acabei fazendo amizade com outras pessoas que trabalham lá, que trabalharam com vocês também, inclusive, até hoje a gente tem contato, e essa, digamos assim, informalidade de tratar algumas coisas e poder participar é algo que na minha vida foi muito recorrente. A gente ia no lugar, conhecia pessoas e, por exemplo, a gente estava comentando do Marco outro dia lá, né, porque eu conheci ele lá em Santa Helena e tudo mais. Então, cada lugar que a gente vai, tem alguém
que a gente conhece. Esse final de semana passado, um amigo lá em Gramado, no camping, veio falar comigo e era um cliente meu, eu não lembrava dele, sabe? Então é tanta gente, é tanta história, tanta muito coisa. Envolvimento, né? Que acabam acontecendo eventos na nossa vida que marcam, e só que são tantas coisas, tantas vivências que a gente não consegue lembrar de tudo a todo tempo, mas é sempre bom ter esses refreshos aí para trazer de novo esse sopro aí do passado, que foi coisas tão legais que aconteceram. Que tudo remete à pessoa, né? Tu acabou de falar um exemplo de Gramado, tu não lembrar, a gente convive com muitas pessoas diariamente, seja no contato físico, né, por telefone, WhatsApp, clientes que foram teus clientes há 10, 15 anos atrás, não é por mal, tu não lembra mais, né? E então, assim, tu deixa um legado, né? Tu é quem tu é em função do que tu tá desenvolvendo, né? E hoje, né, tu pegando 10, 12 anos atrás, tu poderia talvez estar vinculado à empresa, né, e ter ficado ali. Hoje tu tem a tua própria empresa, tem a tua própria trajetória, tem a tua própria experiência. Isso é legal, né? E o que eu acho muito legal, todas as pessoas que vieram até aqui no podcast, todas elas têm um vínculo familiar muito forte no segmento, né? Sim. Então isso é legal, isso gera mais, não só credibilidade, porque eu acho que todas as pessoas que vêm aqui têm credibilidade, apesar de chamar até então profissionais que trabalham, que atuam, né? Hoje nós temos aqui, no caso, a partner, tem o Matheus, que ele trabalha mais na parte fabril, né? Que ele trabalha mais no dia a dia, trazer um pouco da experiência dele, né? No segundo quadro, no segundo episódio, junto gravado com vocês, vai ter a presença de mais um colaborador de vocês, sócio também, que é justamente trazer isso. Cada podcast a gente traz uma história, uma experiência e munindo o consumidor final, que é o propósito sempre. Talvez os próximos daqui para frente, para fechar a temporada, será com consumidores, para ver o lado deles, né? Então, fechando, antes de nós começar num assunto, para fechar isso aí, agradeço a presença de vocês. Estamos num domingo gravando aqui, né, apesar de ir ao vivo. Então, eu sempre falo, não é fácil dentro da nossa rotina, tanto do estúdio quanto de cada um aqui, né, montar o pai, que eu sempre quero que ele seja a bancada permanente, estava viajando, então não pôde participar dos outros, daí veio o Eduardo. Então, a ideia é sempre produzir um conteúdo de qualidade para quem está nos assistindo. Então, antes de começar, vamos fazer um agradecimento especial àqueles patrocinadores que ajudam a subsidiar, a custear este quadro, né? Sem eles, nada disso seria possível, né? Apesar de jogar a ideia. E o mais legal de tudo, muita gente, né? A gente faz um convite rapidamente, porque é tudo em cima da hora. Os amigos, pessoas que a gente trabalha, eles compram a ideia, querem patrocinar, querem participar justamente para... fugir a palavra, né? Mas... para poder estar perto. A família fica perto, né? Para todo mundo estar perto, porque embora uns são concorrentes dos outros em produto ou em serviço, mas todos são amigos, ninguém é inimigo, são concorrentes de bem, aprende com o outro. Às vezes eu falo para o pessoal, o cliente, às vezes ele acha que por estar cotando um preço com X, contigo ou com o concorrente, ele acha que tu vai brigar com o teu concorrente por causa disso, né? E na verdade não, faz parte do mercado, né? Faz parte do segmento, e qualquer negócio, e é legal isso, a gente poder compartilhar. A gente não tem inimigo no nosso segmento, né? Tudo amigo. Tá muito difundido, né? E um é mais próximo, outro não, né? Então, e normalmente as pessoas que estão aqui conosco patrocinando, estão aqui, tem um convívio bem mais próximo, tem um vínculo, né? Mas começamos o agradecimento aos patrocinadores, ao ProHub. Aqui é o estúdio, a gente está gravando em Porto Alegre, um excelente. Gostou daqui? Muito bom. Bonito, né? Muito profissional bonito. Demais, o pessoal né? também é bem atencioso aí, rápido, trabalha rápido. Né? Domingo aqui fazendo serão. Mas um abraço para todo o pessoal, toda a equipe. Obrigado por nos receberem aí, fazer esse belo trabalho. Próximo, a Motor Trailer, fabricante de motorhome, a fábrica mais antiga do Brasil, de 1972, na cidade de Pirassununga, São Paulo. Então, para quem não conhece, é uma fábrica que produz classe C
que é o chassi cabine, igual este brinquedinho aqui, produz trailer, campers, caminhões, lá na cidade de Pirassununga, Luiz Antônio, um forte abraço para todo o pessoal lá. Próximo patrocinador, a Itu Trailer, nossos sócios da loja de Santa Catarina, proprietários da Itu Imports, que importa os trailers importados da Winnebago e da Jayco, e a Itu Trailer também é uma revenda na cidade de Itu, né? Tem a Equipa Trailer que apareceu ali, que vende peças e acessórios. A Equipa Trailer eu vou depois passar um cupom de desconto. Para finalizar sobre a Itu Trailer é uma revenda nas margens, não sei qual BR lá, nunca foi lá? Não, em tu não. Um dia tu vai lá. O convite tive vários já, né? Até eu peço desculpa aí pro Luiz Antônio. A estrutura da Moto Trailer, da Itu Trailer é fenomenal, né? É muito grande. Quando a gente visitou lá a primeira vez, eu já vou falar isso de novo. Mas tem um evento final do mês agora lá em São Paulo. Em junho, julho. Mas agora em São Paulo tem um evento do Pé na Estrada, que eu fui obrigado a me associar, né? Agradeço ao Celso, que me obrigou a me associar no Pé na Estrada. E eu vou estar lá representando aqui a Partner, então eu vou levar as camisetas lá pro evento, né, para munir o pessoal do camiseta do 23º ano, e talvez, se for caminho, eu vou marcar com o pessoal e quero conhecer, porque o Luiz Antônio lá sempre me convida para ir lá e eu nunca posso ir. Ele insiste muito pra gente visitar lá sempre. Né? É uma pessoa muito querida no mercado aí. Bacana. Próximo patrocinador aí, a Equipa Trailer, é uma loja, né, física na loja de Itu, e na loja de Santa Catarina, nossa loja lá, ela tem um espaço físico que vende peça, acessório, claraboia, bomba, antena, etc. Depois eu passo um cupom de desconto. Um abraço pessoal lá. Vamos para o próximo patrocinador, a Kirsch Aluguéis. Por ironia do destino, está patrocinando, né? Kirsch Aluguéis, empresa que aluga motorhome e trailer na cidade de Novo Hamburgo, possui 2 vans e um trailer. E na cidade de Santa Catarina, São José, na nossa loja, também tem 2 vans e um trailer. Depois eu vou passar um cupom de desconto aí para quem quiser alugar e tá assistindo esse podcast para ganhar um desconto. A Kirsch Motorhomes e SC Trailer, tudo é a mesma loja, mas a Kirsch e SC Trailer, podem ver que o logo da SC Trailer remete à imagem da Itu Trailer, né? Assim como a Goiás Trailer e a ES Trailer, então a gente fez a união das 2 lojas, botando os 2 nomes, né? Fortificando 2 marcas. Próximo patrocinador, Kirsch Motorhomes, para quem não conhece, é a revenda de motorhomes e trailers em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, onde fica a Kirsch Aluguéis também, e a loja de Santa Catarina. Opa, pode passar aí, ali não tem desconto. Não, se falar com o Eduardo, não vai ter desconto. Telamax, conhece Telamax? Cara, do seu Ivan. Seu Ivan? Você usa o produto dele? Cara, eu uso, acho que não faz muito tempo, acho uns 10 anos. Só esse? E ele te deu um bonezinho também? Eu até fiquei pensando isso agora, que geralmente eu tenho no carro um boné, que é aquele boné que eu tanto uso para cortar grama quanto para pescaria, né? É muito útil. Só que hoje, eventualmente, eu não trouxe o boné, senão eu ia colocar ele aqui na bancada para, né, poder prestigiar mais o seu Ivan. O seu Ivan. Que agora vai ser, agora, né, com um nenenzinho novo, né? A vida muda. Ô, Galo velho, parabéns para ele. Sim, eu falei, ou tu vai ou terceiriza, né? Não tem outro jeito. Então o Ivan, querido amigo nosso aí, ele tem a fábrica de tela mosquiteiro e blackout. Ele produz também para apartamentos, casas, né? Mas ele tem um foco bem grande no segmento de motorhome e trailer. Já fornece para fabricantes, que nem no caso a Partner, a Eurohome já usa. Para quem está querendo montar o seu motorhome, seu trailer artesanal ou não, procura a Telamax da cidade de Criciúma. O Ivan vai dar, para quem fechar um pedido com ele, citando a podcast, vai dar 2 bonés, não é um, é 2 pro casal. Ótimo. Tá abrindo a mão. Não, você vê que ele é um cara extremamente compreensivo, né? Sim. Geralmente o motorhome é do casal, né? Então vai dar 2 bonés. Legal. Ele fornece, foi uma bela atitude dele. Ele também fornece para motorhome usado e trailer. Sim, para todo mundo. Ele faz orçamento, pelo que eu visto nos encontros. Está sempre presente. Ele fornece, está sempre presente. Tanto é que a gente conheceu ele no encontro. Eu conheci em Pomerode, sabe? Primeira vez.
Eu achei ele muito parecido com o Felipe, assim, o mesmo... Jeitinho. Aí logo ele sentou comigo, com a mulher dele lá, com uma esposa, fizemos uma amizade, só parecia que eu estava com o Felipe, né? E ele gostou de nós também, assim, nesse sentido, assim, né? É muito legal. E o pai, não, vem cá, eu quero te apresentar um cara que é parecido contigo. Não de fisionomia, né? Mas talvez de jeito, ele É, de atitude. De atitude, né? Assim, bem... Tem essa... Bem alegre, assim. espontâneo. O rapaz alegre tem que cuidar só na interpretação, né? O rapaz alegre pode ser interpretado diferente. Aí. Um abraço para ele, pessoal todo da Tela Max. Vamos pro próximo patrocinador. Partner Custom. Eu acho que tu fala, faz o propaganda da tua empresa. Diz onde é, o que tu faz. Espaço, então. Aproveita aí. A Partner Custom, então, é a nossa empresa fabricante de motorhomes hoje mais customizados. Estamos entrando numa linha de produção em série de alguns produtos, que isso vai ser um lançamento. Quando tiver o lançamento, voltaremos aqui e iremos falar sobre ele. Mas hoje, há 1 ano e meio no mercado, ela iniciou os trabalhos em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, e hoje ela está situada em Portão. Então, é Portão. No último episódio eu falei em Estância, achei que pertencia. Mas a rua é Estância Velha, então que antes era na Rua Portão em Estância Velha. Agora é na Rua Estância Velha em Portão. Imagina. Número 1298. Então, quem precisar de alguma manutenção, eventualmente nós fazemos algumas manutenções, né? A gente até teve o privilégio de fazer uma manutenção no trailer da Winnebago também, e ter o produto na loja lá para a gente poder trabalhar nele, foi muito legal. E com hora marcada, organizando, a gente consegue ajudar algumas pessoas a fazer manutenções. E aí o Ivan também entra nessa hora, porque ele acaba fornecendo telas para motorhomes usados e nós acabamos instalando. Mas, via de regra, somos um fabricante de motorhomes. Hoje a gente fala motorhome customizado, tá? Que é o DNA, digamos assim, da empresa. Ela começou assim. E está situado então na cidade de Portão. Quem quiser conhecer, partnercustom.com.br ou @partnercustom nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. O bacana da Partner que a gente pegou esse início, né, em vez de se conhecer de longa data, né. Nunca dava negócio. Mas a gente fazia negócio, né, vendia, montagem, assim, tudo, né. A gente há muitos anos já somos parceiros, né. Sim. Trocando ideia também, planejando algumas coisas, porque assim, a gente sempre fala isso, né? Toda ideia que ela é discutida, botada no papel e executa é para o cliente, não é para nós, né? Então é legal poder compartilhar isso. Então quando a gente soube, né, depois que tu se desvinculou de outra fabricante que tu tinha aberto, né? Vamos conversar com o Odilei, botar já podemos comentar depois sobre o que a gente desenvolveu, né? Começou 1 ano e meio, num lugar menor. Hoje vocês estão num excelente espaço, um lugar muito bonito, muito grande, infraestrutura maravilhosa, assim, para termos de fábrica. Parabéns para vocês, desejo sorte sempre. Obrigado. E já estamos entrando nesse assunto. Vamos pro pós-patrocinador, tá completa aí, sendo que eu vou pro pós-patrocinador. Eu estive a semana lá visitando a tua empresa, não conhecia, né? Vocês mudaram em janeiro, né? Em janeiro agora. Muito bonito, parabéns mesmo. A área é ampla, uns pavilhões bons e perto da faixa ali, né? Sim. Então, pega bem a integração ali, né? Parabéns. A parte da serra ali passa ali também, isso. Portão ali. Toda essa parte. Ela se considerar o mapa, é na avenida, é na 239, né? RS 239, porque ela corta, ela vem lá de Taquara e vai até Portão. Então, essa rua, ela muda de nome durante os períodos, mas ela cruza dentro de Estância Velha e passa na frente da empresa. Então, a empresa, ela fica a 1 quilômetro da RS 240. Então, ela é muito perto de tudo ali, né? Sim, ali é bem bom. Bem desenvolvido, E vai crescer aquela área ali também, né? Vai. Então, eles já estão construindo atrás, né? Já estão terraplanando rua ali. Abrindo uma rua do lado e assim vai. Bacana. Vamos para o próximo patrocinador, Eurohome. Nossos queridos amigos da Eurohome, seu Marcos, seu Geraldini. Eles produzem motorhome exclusivamente em vans, furgões, em Renault Master e Sprinter. Também são nossos parceiros comerciais. A gente tem a Eurohome como veículo de locação, então um excelente produto. Eurohome, para comprar, contate eu mesmo, tá, pessoal? Entra no site da Eurohome, mas contate aqui este Motorhomes para vender ou comprar um Eurohome. Um abraço para todo o pessoal lá. Um patrocinador, colchões bem conforto, né? Para tu ver como a gente tem amigo que difunde, né? Colchão, tela, fabricação, aluguel.
Um abraço para a Mari. A Mari é proprietária da Bem Conforto. Ela produz colchões sob medida, visando mais o conforto e bem-estar para quem tem problema de lombar, enfim, nas costas. Sou usuário dela, já contei no episódio anterior que eu comprei um produto dela, um excelente produto. A Mari também deu cupom de desconto, que eu vou apresentar depois. A Mari também faz, além de atender colchões a domicílio, né, para apartamento, para casa, ela faz bastante venda de colchões para motorhomes e trailers. Ela prestigia bastante encontros e está sempre presente oferecendo seu ótimo produto. Um abraço para Bem Conforto. A Sun Trailers, fábrica parceira da Kirsch Motorhomes, a gente está colocando no portfólio das revendas o produto à pronta entrega. Ela produz exclusivamente mini trailer, né? Um produto feito de fibra, peça única, sem emenda, com ótima aerodinâmica. Então, o mini trailer está sendo uma tendência recentemente. Talvez a gente pode até falar um pouquinho disso quando a gente falar de motorhome ali, de chassi. Então, tem bastante procura por mini trailer, inclusive tu também produz e desenvolve, né? Então, um abraço para Sun Trailers. Então, para quem não conhece, bota nas redes sociais ou procura uma loja da Kirsch Motorhomes, aí tu trailer, que a gente tem a pronta entrega os produtos da Sun Trailers. Vamos para mais um. Acabou. É isso aí. Um abraço a todos. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho mais de tempo para enaltecer nossos parceiros, mas é importante. Bom, Odilei, Matheus, vamos começar com qual assunto específico? Quer escolher um tema para abordar? Tu falou agora de tendência, né? Que o mini trailer é uma tendência. E a gente vinha conversando um pouquinho, né, sobre tendências e aí isso remete muito à história do motorhome no geral, né? Que a tendência, eu vejo que ela é uma consequência entre possibilidade e necessidade. Como assim? Por exemplo, o mini trailer hoje é uma tendência porque pessoas que não querem investir um valor tão alto, querem ver se conseguem se encaixar nesse mercado, veem a possibilidade, né, de ter um produto, e a empresa que produz esse produto, ela viu essa necessidade no mercado. Então nós, como fábrica e personalização, a gente vai vendo as necessidades individuais de cada cliente. Mas pensando em linha de montagem, que é no caso da Sun, eles têm um produto que me parece que é em linha, é uma tendência, essa possibilidade de se fazer um mini trailer, que hoje é bem mais fácil, digamos assim, e a necessidade do mercado. Então, toda a tendência, na minha visão, ela vem baseada nisso, possibilidade e necessidade. Sim. Se a gente voltar lá atrás, que a gente estava conversando, desde a década de 90 lá, que eu já vivo nesse meio, a tendência é a possibilidade e a necessidade. Naquela época, se via muito trailer da Turiscar. Na época a Turiscar ainda estava em alta e a Motor Trailer já produzia trailer, e o motorhome naquela época, no início de 90, geralmente era grande. Tinha assim, quem queria um menor era Solimar, F4000, 608, coisas desse tipo, que era o que o mercado tinha. Então a possibilidade que tu tinha era ou fabricar um trailer ou comprar um motorhome no veículo que tinha naquela época. Que esse aqui, no caso, seria uma espécie de Solimar, digamos assim, aquele lá, aquele chassi. E com a motorização e o que tinha na época, tanto da parte mecânica quanto parte de chassi, né? Então essa ligação da possibilidade com a necessidade era o quê? O motorhome lá, quando iniciou com o trailer, depois passou para o motorhome, normalmente se via muito ônibus, né? Ou estrutura de ônibus. Na época, no início de 90, meu pai trabalhava na Scheid. Então, na época, eles só faziam chassi de ônibus. De vez em quando, tu via um micro. E naquela época, era possível colocar o motor dianteiro para trás. Então, essa possibilidade gerou uma necessidade. Então, as pessoas que queriam um carro menor, que não queriam o ônibus grande, viram uma possibilidade de 9 metros, né? Sim. Então, opa, como assim? E o ruído? Não, o ruído a gente está colocando o motor atrás. Eles adaptavam no Volkswagen. Isso. Ou no Mercedes, daí transformava para trás. Aí. Exato, então o Wilson lembra bem dessa época, inclusive, o 90, na época que eu comprei a Turiscar, foi adaptado. Eu dei a cabine na transformação.
Na época, aí foi colocado o motor para trás. E era um show na época, assim, era por causa do barulho, né? Mas era uma novidade. Mas era o que era possível, né? Era possível, não? Então na época era possível. Então... Hoje eu acho que já não pode mais transformar. Eu acho já que não existe esse negócio de que não pode, mas alguma coisa na legislação deve impedir que faça isso. E eu acho até eu penso que pode ser tecnicamente não tão interessante. Tão viável. Tudo eletrônico. Porque tem hoje muita coisa. Montadoras, por exemplo, como a Agrale, eles já montam chassis médios, né? Chassi médio com motor atrás. Suspensão a ar. Então, se você quer comprar hoje um motorhome de porte médio, que não é nenhum ônibus e nem uma van, você consegue ir, por exemplo, na Agrale, ou até tem a Volkswagen, tem a Mercedes mesmo, tem chassis para isso. E a Ford também tem. Eles põem agora o chassi rebaixado ali, né? O motor rebaixado. Exato. Né? Então eles aí já mudou muito também. Então aí o barulho fica embaixo, né? A Agrale não é a mesma Agrale de antigamente. Hoje ela é uma montadora. Ela pega um motor da MWM, uma caixa Eaton, e assim vai montando o que tem de melhor suspensão a ar, que era difícil. Hoje dificilmente tu tem um micro com suspensão a ar. E lá eu ainda acredito que eles ainda façam, né? Que a Vettura faz muito carro com eles nesse sentido, que é um carro bem compacto e completo. Mas falando da possibilidade e da necessidade, daí naquela época, voltando um pouco, só se tinha trailer, ou então o Solimar, que era as F4000, 608, os caminhõezinhos tipo 710, uma coisa assim. Tinha até o máximo, naquela época era o 912, né? Naquela época eu não sei se já 710. tinha. 710. Era Volkswagen, né? O 912 eu acho que ele veio um pouquinho depois, né? Eu não lembro. O teu já era 912, o teu era 900 ou 812. O meu é o 710, mas na época surgiu 690, 790 e 890. Daí o 710 era o mais moderno na época, em 90 mais ou menos. Então quem tinha condição e queria ter um carro melhor, mas não queria um ônibus, porque o ônibus era o que todo mundo fazia na época. A carroceria grande que a Turiscar montava era tamanho de ônibus, 11 metros, 10,5. O próprio Guilherme, depois na indústria, ele montava, ele gostava muito do 11, 10,5, né? O Guilherme gostava muito desse tamanho. E aí tinha o Star, da Industrailer também, depois entrou, que era chassi de micro. Então, assim, naquela época, em 90 e pouco, o que se tinha era isso, ou era ônibus, ou era Solimar, e depois entrou no mercado a possibilidade do micro. Então, você ficava, quando falava de motorhome naquela década, ou era um trailer, ou era um motorhome, na época, um Turiscar, ou então, eu lembro que tinha... A Motor Trailer já fazia também em São Paulo, né? Tem que enaltecer lá os nossos amigos. Mas eu lembro que meu pai trabalhava na Scheid na época e a linha de produção deles era todo chassi de ônibus. Na época eu acho que eles reformavam o ônibus, não era chassi zero, né? Era mais usado. Isso, chassi de ônibus, né? De ônibus. Eles pegavam um ônibus, desmontavam e tiravam tudo e tal. Isso, reformavam ele e faziam um motorhome na época. Né? Então eu mesmo não entendendo muito o que estava acontecendo naquela época, com 10 anos de idade, eu olhava e já entendia o processo, né? Naquela época eles já faziam lateral de alumínio, a Scheid naquela época já tinha uma tecnologia grande. Mas a tendência de que a gente está falando é que naquela época o que o mercado oferecia é isso. Era aquilo. E o comportamento do consumidor queria isso. Exato, né? Exato. Então, assim, que nem o pai... Ele em 90, eu não era nascido, ele fez o Riviera 900, né? Que é o motor traseiro. Isso. 95, ele pegou um Marco Polo 3, 1980, pelou ele, deixou só o chassi, reformou, acho que era a RAM que fazia. Que na época, aqui num 364, eu peguei um... Não é do Marco Polo 3? Tu pegou o chassi? O Marco Polo 3, é uma plataforma. Isso, de um ônibus, né? Depois foi reformar, foi feita toda a base, né? Tirado fora e feito uma carroceria Turiscar em cima em 95. Né? Botou um 1929, uma caixa 6 marchas e adaptar, porque naquela época a diferença entre tu comprar um novo, não sei se talvez a indústria tinha, e reformar era muito caro um novo, comparado hoje, né? O ônibus era muito, no caso, o caminhão zero era muito caro, né? A maioria, a tendência na época, ou era só trailer praticamente, daí entrou esses ônibus, né, velhos que eles faziam, né? Reformavam e faziam um motorhome novo daquilo. E com o tempo foi se saindo do desuso. Hoje é só chassi zero. Que aí, se a gente for voltar na história, a mão de obra foi ficando mais caro. E todas essas alterações que eles faziam num ônibus antigo já não valia tanto a pena. Eu lembro que
pulando um pouquinho a história, né? Quando eu fundei a New Way, no caso, o primeiro carro que eu fiz foi um O371 86. Foi para São Paulo, até vocês estavam vendendo ele na loja, ó. E esse carro era um ônibus 86, sendo montado em 2010. Exatamente. Cara, foi assim, coisa de 100 mil reais em mecânica, tá? Então, hoje, se você vai comprar um chassi zero, eu não sei exatamente o custo de um chassi zero hoje desse perfil, mas provavelmente deve estar na casa de 300 a 500 mil reais um chassi. E aí você vai comprar um ônibus para investir 100 mil reais em mecânica, aí é questão de gosto. O comportamento do gosto do bolso, né, atinge, isso, né? Mas aí voltando então na questão da possibilidade que a gente vinha falando, naquela época era possível isso porque o mercado oferecia isso. Aí com o passar do tempo, quando a Vetura iniciou, eu lembro muito de reformar ônibus na Vetura. Trabalhava lá já no iniciozinho, né? Que era em Novo Hamburgo ainda, e reformava muito ônibus e fazia motorhome. E aí, eu lembro que a Scheid e a Industrailer eram uma resposta de luxo ao Touriscar. Eles eram carros mais confortáveis, mais bem pensados, àquela resposta em série que a Touriscar era o em série. E aí já o Scheid e a Industrailer eram uns luxo que era o personalizado. E aí a Vetura nasceu nessa época aí, também fazendo um ótimo trabalho que até hoje, tanto que a empresa tem 30 anos hoje, e faz esse trabalho, e eles ficaram nessa tendência. Mas estava todo mundo ali beirando esse tipo de carro, que era o que tinha na época. Eles faziam tudo coisa muito parecida um com o outro. Não é? O mercado, ele era, como hoje tem na van, né, nós vamos chegar nesse ponto, o mercado da van, na época era o mercado do ônibus usado. Então, o Scheid, a Industrailer, quando era Casacar, meu pai chegou a trabalhar também na Casacar lá. Até um abraço pro seu Anacleto aí, que ele vai acabar olhando esse vídeo. Ele também tive o prazer de ir com ele, moleque, junto lá, trabalhar no final de semana, né, e participar e entender o que estava acontecendo, e acabava ajudando de alguma maneira. Então, mesmo quando eu não trabalhava efetivamente, eu estava no meio. Então, essa necessidade do mercado estava em torno dos ônibus usados e alguma coisa de chassi mais novo. De vez em quando via algo diferente, tipo um caminhão. Mas, enfim, aí o mercado em si, de veículos, ele estava parado, assim, não tinha outras grandes novidades para montar. Aí eu lembro que em 97, se eu não me engano, a Vetura fez a primeira van de motorhome, que foi numa MB-180 da Mercedes, que era eram as soluções de carro pequeno. Tinha na época. Exato. Depois vem o Sprinter. Isso, daí logo depois, em 98, se eu não me engano... 97 veio a primeira Sprinter, 97 veio a Sprinter, e eu lembro que em 98 a gente fez, na Vetura ainda, a gente fez um furgão, os primeiros furgões importados da Iveco, que vieram. Então, quando isso veio para cá, a tendência até ali, a possibilidade era o quê? Ônibus e esses chassi cabine em carros mais antigos. Nesse momento, viu-se a possibilidade de montar um carro pequeno. Que aí montaram aquela MB-180, que era um sofá-cama, uma cozinha e um banheiro no fundo. Depois a própria Touriscar pegou a MB-180, começou com classe C. A Mototrailer, não sei se foi a pioneira na Sprinter fazer o classe C. Que era mais ou menos nessa época. Que daí o mercado trouxe esses carros, e tu vê como a gente está refém da empresa automobilística nesse ponto, né? Porque tudo que a gente faz aqui tem uma mecânica que vem já pré-fabricada para a gente. Mesmo hoje tendo que atende o nicho de carga, né? Não é nem para nós, né? Para o nosso mercado. Né? Diferente do americano, que o chassi chega já com as bases de plataforma, com o bagageiro pré-pronto, coisas assim que a gente vê no mercado, e lá fora mesmo a gente pode perceber isso, na Europa também é igual. Aqui não tinha isso. Então a gente acabava ficando sempre, naquela época, na década de 90, a gente estava mais ou menos 20 anos atrás do mercado americano. Tá? Hoje a gente está pau a pau, como a gente fala, ou 1 ano, 2 no máximo defasado, até o produto vingar aqui no Brasil. Mas aí voltando na época então de 97, por aí quando veio esses veículos, pode ver o Solimar, né, que a própria Mototrailer montava, a Vetura passou a fazer esse chassi cabine, que a gente fala, né, que é o classe C, naquela época. E aí, foi bem a época em que a Vetura deslanchou, assim, na 98 até 2000, que daí hoje eles estão no endereço que estão,
por conta desse trabalho que foi feito nesse período. Trazer uma coisa diferente, né? Até acho que a Mototrailer não fez um chassi de 608, acho que começaram já direto na Sprinter ou na Iveco. Eu acho que sim. Eu acho que numa vez a própria Turiscar fez também na Iveco, na Ubambino, e que eles começaram tudo meio junto, né? É porque o carro chegou ali, né? Que é aquela Bem história... naquele 97 2000 ali. quem 608, isso foi lançado na época de 80 e pouco, até 88, Isso. mais ou menos. Sim, mas no caso... não. Daí Que depois tem a da frente do partir 608, né? Sim. Que é o cama em cima da cabine, mas ele já estava em 80 e poucos ali, 83. Então a Turiscar, ela tinha essa visão americana de produto. A ideia veio de lá, então essa produção deles era baseada nisso. Eles eram os primeiros a ver a necessidade, porque naquela época ninguém viajava, não tinha internet, não tinha nada. Então eles iam para fora e eles vivenciavam isso lá e traziam essas experiências. Então eles sempre eram os pioneiros até que ali por 98 fechou, né? Então, quando fechou a Turiscar, o fechamento da Turiscar... Abriu muito profissional, né? Muitas empresas... Fecharam no ano 2000. Mas desde 98 acho que não produzia mais, não né? produziam. 95, 6, aí ficaram se arrastando ali. 99. Era só a massa falida ali. Isso. E daí eu vejo que então essa entrada desse produto, que foi esse chassi cabine econômico, mais barato de manutenção, Compacto. que era compacto, que rodava melhor, abriu a possibilidade de fazer algo diferente. Daí o Luiz Antônio foi visionário, entendeu? Lá na Mototrailer. Aí as pessoas vieram até na Vetura trazendo esses carros também, e junto com isso veio os furgões. O Iveco. O Iveco que a gente estava comentando, que na época, como o Iveco ele tem um chassi, né? Ele não é monobloco, ele tem chassi. Se abria aquela carroceria, largava. Então tu tinha um furgão com 2 metros de largura interna, que aí a Vetura também fez muito veículo desse tipo, foi pioneiro também nessa parte. Então essa possibilidade que veio do mercado automobilístico por esses veículos, que é o chassi cabine e o furgão, trouxe essa necessidade do mercado, porque as pessoas só compram aquilo que elas veem. No momento que elas veem que existe um produto que atende a elas, que tem essas características que nós falamos agora há pouco, elas dizem, eu quero isso. Então, a partir desse ano de 2000, criou-se essa categoria, o Classe C firmou no chão aqui, não ficou só vinculado ao F4000 e aqueles carros maiores que ainda tem até hoje, até uma opção de 4x4 que o pessoal procura muito, mas essa possibilidade de montar um carro menor abriu um leque maior de consumidores que já estava saindo do motorhome, porque eu não quero um ônibus grande, eu quero algo menor, é só eu e minha esposa, ou meus filhos já não acompanham mais, e aí eles viram a possibilidade de voltar a ter em casa, na garagem de casa. Antigamente tinha que alugar a garagem no centro lá para deixar o motorhome lá. Ou então pedir lá pro seu Wilson, Wilson, tem um lugar para mim estacionar meu motorhome aí na tua garagem. Então essa possibilidade e a necessidade é o que faz a tendência. E aí eu lembro também que no passar do tempo, depois que a Vetura se mudou e tudo mais, nessa época eu trabalhava lá, eles passaram a ter também procura de chassis novos, né? Teve um carro em 98, se eu não me engano, que foi o primeiro carro com slide out do Brasil. Eu ia falar. Que eu tive o prazer de eu e meu pai participarmos da montagem daquele carro. Aquele carro era muito bonito. Como o comportamento muda, né? Até a Turiscar fez um 97, 98 também um slide, que era a mesma frente do teu motorhome, né? Que era um carro muito grande, bonito. 12 metros, né? E eu lembro que não pegou aquilo. O pessoal né? não aceitava, né? Era muito à frente do tempo, né? Para o mercado nacional. Tipo assim, vai dar problema, é diferente, num carro grande, é coisa de americana, é de cinema. 10 anos depois, né, isso parou aquilo, não se teve muito... Não pode dizer que não teve muita aceitação, né? Mas talvez até pode ser que o custo era muito caro, né? Esse gap que aconteceu é bem interessante de falar, porque eu lembro que até eu tenho que enaltecer que a Vetura, que é uma empresa que eu sou muito grato, trabalhei 16 anos lá. Um abraço pessoal da Vetura, não é à toa, são familiares, sim, né? Sim, é família, né? Vetura são tios, primos e tudo mais. E então eles sempre tiveram o Natalim na época, o Juca, a Sandra, o Plínio também na época trabalhava junto, agora o Plínio é da Victoria, que é mais uma empresa. Um abraço pro Plínio da Vitória, grande abraço também. Então tava todo mundo ali. E aí quando eles fizeram esse chassi cabine, começou a ter uma demanda muito grande, mas paralelo a isso a gente continuava montando ônibus, né? Ônibus, aqueles carros grandes. E aí começou a entrar os chassis novos, né? Já em 98 aquele que veio já era um chassi um pouco mais novo,
e aí teve outras marcas, e aí a Viatura foi montando chassis novos, e hoje 99% do que eu vejo deles montar é chassi novo, de alta categoria, de luxo, entendeu? Hoje está no Scania, né? No Volkswagen. Esses carros grandes, né? E também os Scania, Volkswagen, o Agrale também continua forte, é uma opção para esse tamanho de carro. Ele vem com caixa automática, né? Aí tem essa vantagem da customização, que é o legal, né? Tu tem hoje empresas, por exemplo, outro dia a gente esteve na Volare, conversando com o pessoal da Volare, e se você quiser customizar um Volare para fazer um motorhome, eles têm alguma abertura. Consegue fazer algo, eu quero um micro. Pode comprar um micro zero para montar um motorhome. Entendeu? Então, aí as pessoas vão olhar, mas eu vejo a tua empresa lá, partner lá, vocês estão montando mais van. Mas é que aí a tendência. É o que o pessoal tá... Entendeu? Mas isso entra muito no quê? Nós estávamos falando da década de 90 até 90, né? 2000, vamos dizer assim, carro grande. Né? Hoje nós estamos falando do quê? Furgão, van. Classe C já é o grande para o mercado atual. Mas pegando o gancho que tu falou sobre o chassis, a tecnologia mudou, entrou motor eletrônico. Então, assim, tu reformar um chassi, que é o caso dele, que foi um consumidor assim, era mais barato na época, hoje não é. Muita coisa mudou. Às vezes tu vai botar coisa antiga, o mercado de peças não tem para reposição. Sim. E além disso, o que muda o comportamento? Que vai ao comportamento. Quantos anos depois que tu fez teu motorhome, quanto tempo começou, era uma viagem, uma oficina? Isso para mim deu um probleminha para mim, né? Que toda a viagem que eu fazia, no caso do chassis era 80, eu ia no encontro, fazer uma viagem, segunda-feira eu estava na oficina, né? As peças são desgastáveis. Por isso, com o tempo, eu disse, olha, o dia que eu fizer um motorhome, vou fazer um zero, mas usado... Principalmente pelas modificações que foram feitas. Exato, também, né? Também uma coisa não comporta a outra. E tu não consegue mais peça também, se torna difícil. Aí, né? Claro, vai conseguir no mercado uma peça ou outra, mas se fizer um motorhome, faz em chassi zero que o teu aproveitamento é bem maior e a incomodação é menos. Né? Isso tu põe na ponta do lápis só depois da tua experiência. Exato. É que a gente não tinha experiência. Eu não tinha quando não tinha possibilidade. Também, não tinha, eu tinha a vontade de ter... Mas não tinha como fazer uma coisa zero, né? Isso. Com o tempo fui aprendendo. A vontade era tão grande de viajar que o que vinha nós fazíamos. Mas hoje é assim também. Bom. Hoje é assim, por isso que a gente tá falando do mini trailer, que é uma tendência, porque cada um vai fazer a mesma coisa com o seu recurso, com um veículo que fica adequado ao seu bolso, né? Sim. Então, isso que é o que legal que move o nosso segmento. Exato. Hoje, eu falei isso no podcast, acho que junto com o Marcelo ali, o Edgar. Hoje, no meu ponto de vista, assim como a geração do pai, que queria adquirir patrimônio, começar a aumentar o patrimônio no sentido a casa maior, o motorhome maior, porque a família aumentava. Hoje todo mundo quer o menor possível, com menos despesa possível, onde ele possa guardar em qualquer lugar, inclusive, que nem a questão de locação, o pessoal já está abrindo o olho para locação, porque vai botar ali na prática, no uso, não vale a pena investir. Então, assim... Comprar um carro para ficar parado a maior parte do tempo. E também por causa do perfil, né? O perfil que entrou da pandemia para cá. A pessoa com uma certa idade, eles já não pegam mais carro. Nós pegamos, na época nós tínhamos 30 anos. Hoje, apesar com 60, não vai pegar um carro grande. Eles pegam um carro, uma van, o casal usar, né? Já os filhos já não acompanham. Né? O perfil, ele é muito... Mudou muito. Mudou muito. Né? O perfil das pessoas, hoje ele é mais... Tu consegue ler ele melhor. Acho que é isso. Exato. Porque como tu não tinha possibilidade, tu não tinha o que fazer. Hoje, teve o exemplo de um cliente que esteve na empresa essa semana, que ele veio olhar um trailer e daqui a pouco já estava interessado na van. E aí teve um outro cliente que foi lá olhar o nosso mini trailer e o trailer da Winnebago estava lá, e aí já olhou o trailer da Winnebago e disse, que legal. Então, por quê? Porque existe muita possibilidade. Ele não tem acesso a tudo, né? Exato. Hoje tem mais opção também. Então a necessidade dele fica mais fácil da gente entender. Numa conversa, tu consegue entender. E a gente trabalha muito isso, esse atendimento do individualizado, porque às vezes o cliente chega, até o Marcelo falou isso também, o cliente chega e quer uma coisa, só que ele nem sabe que ele pode ter outra coisa. Então, dentro da nossa linha de raciocínio, por exemplo, no nosso motorhome tem 50 itens extras que tu pode colocar. E às vezes o cliente nem sabe. Então, às vezes a gente procura vender a ideia para ele, baseado na necessidade dele, mas trazer ele para uma realidade.
Porque às vezes o cliente chega, por exemplo, essa semana foi um cliente queria alugar uma van, e ele tem 4 pessoas e quer levar mais pessoas. Daí, para te convencer ele de que não dá, é difícil. Ele vai ter que, infelizmente, ter uma experiência ruim dentro da van, com meia dúzia de pessoas, para poder entender que não é a gente não quer fazer, ou não dá, é que é inviável. Que esse que foi lá na loja, né? Isso que a gente encontrou. Um exemplo. E isso é uma coisa que é o nosso papel, não só, no caso, para nós vender e para vocês produzirem. A necessidade, um comportamento. Às vezes a pessoa, o cara, ele saiu a campo, que eu acho que é o certo, para ver que ele tem as possibilidades, né? Então, assim, quando um casal que eu encontrei lá, que foi na tua empresa, ele queria alugar uma van para 4 pessoas. Eu já falei para ele, é um pouco apertado. A van é ideal para 3 pessoas. Pode acomodar 4? Pode. Mas nós temos que pensar nos contrapontos, que é o quê? Porque é o que normalmente a gente não vê em nenhum lugar. Que é o quê? Pegar um dia com chuva, né? Um lugar que tu não consegue sair da van para fazer coisas na rua. Congestionamento. Tu não consegue se movimentar, se trocar. Então isso, ao invés de ter experiência positiva, vai ter experiência negativa e, se possível, não quer ver mais nem na frente dele. E corre a pessoa do mercado. Eu acho que isso que tu está falando, Felipe, penso que é exatamente isso. Uma experiência ruim, a gente tem um ditado que fala, um dia ruim não significa uma semana ruim e nem um mês ruim. Mas a pessoa, quando ela é muito decidida, se ela tem uma primeira impressão ruim, negativa, é a mesma coisa o atendimento. Se o primeiro atendimento é ruim ou a pessoa se sente mal atendida, ela, não volto lá. É verdade. Entendeu? Então eu senti na pele isso, né? Então a gente estava falando sobre mudança de endereço e tal. A gente mudou de endereço não só pela necessidade fabril, que hoje a gente tem lá quase 2.000 metros de fábrica e 3.000 metros de terreno. Dá para fazer um camping lá, então se alguém quiser pernoitar lá, pode ficar lá. E a gente quer fazer coisas no terreno, trazer alguns atrativos também para essas pessoas. Mas a gente foi mais para um local maior, por quê? Porque a primeira impressão que a empresa traz é que é uma empresa grande, é que é uma empresa séria. Então, além de nós sermos isso, nós temos que mostrar que nós somos isso. Então, o mercado também te obriga a fazer isso, né? Ter uma estrutura que comprove o que tu está dizendo. Então, não basta falar, tem que fazer. Hoje, Exato. as mídias sociais também trazem muito isso, né? O cliente, às vezes, chega com muita informação e acaba aquela coisa que nem vocês estavam falando, né? Pô, tu tem que explicar para ele que ele não consegue entrar ali, né? E, às vezes, a mídia ajuda, mas também ela, às vezes, engana o cliente, né? Ela acaba ludibriando, digamos assim, aquela pessoa, aquela família ali, 4, 5 pessoas vendo aquele vídeo tudo verde, tudo bonito, com sol, né? E como tu falou, tem os contrapontos, que é dias de chuva, né? Essa questão de rede social, já falei em outra oportunidade com o pessoal que veio aqui também, a gente falou isso muito, né? Que é o cliente de internet. Ele vem com uma lista, no caso para produzir, né? Ou para fabricar, do que ele viu, que achou legal, que talvez para ele não sirva ou não tem necessidade, né? Dá para discutir isso, né? Às vezes, porque eu quero isso no carro porque eu vi na internet. Mas será que aquilo precisa? Ou se ele vai usar... Porque tem necessidade, né? Isso daí, essa é outra tendência, que é a tendência do cliente de internet que a gente está falando, que ele tende a olhar algo e ele deseja aquilo. Sim. E isso é natural, é comercial, faz sentido. Só que o nosso papel é o advogado do diabo. É ruim, né? A pessoa chega lá, 4 pessoas olharam um vídeo de uma van, tal, e aí chega as 4 pessoas na família, são 4 adultos. E aí os 4 olharam o mesmo vídeo. Só que eles não perceberam que no vídeo tinha só uma moça no vídeo, tomando banho, dormindo, cozinhando. E cadê os outros 3? Não tinha. Então a experiência é que vai fazer toda a diferença. Então essa tendência voltando em tendência, que é o que a gente está tratando aqui, essa tendência de olhar vídeo e vir na fábrica acontece todo dia com a gente. E é legal, o lado bom disso aí é que abre os nossos olhos para as possibilidades. Que aí a gente deixa de ser o provedor da possibilidade e o cliente traz para a gente a necessidade. Ao contrário, vem a necessidade antes da possibilidade. Então a gente é conhecido muito por ser aquela empresa que o cliente chega e diz assim,
posso fazer tal coisa? E a gente olha assim e diz, pode. Tu é o criador. Então, aí se inverte os papéis da possibilidade e da necessidade. Quando tu não tinha possibilidade, tu tinha que criar algo e tornar aquilo necessário. Hoje não, a necessidade está aí, está batendo na porta, tu abre o telefone ali, acessa uma rede social, nossa, eu quero isso, e aí a necessidade vem. Daí a pessoa diz, quem vende, onde faz, eu quero isso e quero para ontem. Sim. Então, essa questão da tendência também tem isso. Hoje o consumo é muito grande. E a nossa empresa, por se tratar de uma empresa de customização, acaba tendo um volume menor de produto no final. Lá na ponta da linha acaba saindo menos carros. Dá menos produtividade porque a personalização abrange a modificação. É detalhes, né? Lá requer detalhes. É que às vezes trocar um parafuso de lugar faz toda a diferença na montagem do carro. Você tem que prever o que tem atrás do parafuso, e se o parafuso não vai pegar em alguma coisa, e assim vai. E então, aí só para fechar aquele parênteses que a gente estava falando da tendência, depois de 2000 para frente, aí foi uma enxurrada. Daí é Renault, é Ford, é Iveco, é Mercedes, é todo mundo mandando van para o mercado. Van. E aí, nesse momento, esse consumidor de hoje, que é o de internet, ele ainda não comprava. E hoje essas vans ficaram usadas. E aí tá um frenesi e parece aquilo assim, tá todo mundo procurando van usada para montar van usada. E aí isso inflou o mercado. E aí a van usada tá um absurdo de caro também, né? O preço sobe. Sim, a FIP subiu, o mercado, cara, ok. Mas por que o pessoal vai no usado? Então, aí é que tá. Depende muito. Normalmente a pessoa olha primeiro o valor. O custo, né? O monetário do negócio. E depois é que a pessoa vai ver o que o seu Wilson viveu na prática. Mas é isso que eu quero dizer. Tu fez um carro num chassi usado. Tu teve a tua experiência. Se tu não tivesse essa experiência, eu falasse assim, não faz. Tá, mas por que eu não vou fazer? Né? Mas tu disse isso. Tu disse antes. Tá, não, mas tô usando como contexto, né? Claro. Porque a gente já passou por isso, a gente já quer te prevenir do teu... Não que vai te dar um problema, mas vai acontecer coisas que a tendência de acontecer é muito grande. Vai te dar uma experiência, né? Exato. Então, assim, a questão de hoje o pessoal tá atrás de van usada, está atrelado o que é o custo. Porque para dar mais acessibilidade àqueles que não têm condições de comprar um motorhome novo, num chassi novo, que o custo realmente alto, mas ele atende à necessidade daquele que possa fazer com seus recursos. É que um ano e um pouquinho aumentou 50% o custo de uma van nova. Também, os dois, proporcionalmente. Né? Só que a usada ainda ficou mais barata, digamos assim, né? Mais acessível ainda. Então, até 2 anos atrás, exemplo, quando eu estava montando van na New Way, por exemplo, antes de eu sair da empresa, ninguém falava em van usada. Dificilmente aparecia uma van usada. Mas aí era um conjunto de possibilidades. Por exemplo, a van usada há 1 ano e meio atrás, uma van que hoje custa 300, chegou a custar 150. Então, o dinheiro de 1 ano e meio atrás é o mesmo dinheiro de hoje. Né? Tu não conseguiu movimentar tanto ele a ponto dele valorizar tanto assim. Então, todos os eventos que aconteceram, pandemia e tudo mais, acabaram levando esses custos lá em cima, mas a pessoa que tinha a reserva acabou ficando defasada. Então, aí a pessoa continua com o sonho, e aí vê que aquele dinheiro que ela tinha já não é mais o mesmo. Ele não acompanhou a valorização do chassi, de montagem, etc. Né? Exato. Mas ainda assim, dentro da nossa produção, tem uma van usada só, eu acho, né? Sim. Hoje tem uma van usada, o resto é tudo zero. Então, assim, é perfil, né? Perfil. Então, talvez o que acontece no nosso caso, como a gente tem o know-how, tem a estrutura, mas não tem um custo, digamos assim, comparativo a outras empresas, a gente já tem um custo ainda bem menor em termos de produção, a gente ainda consegue que o cliente faça um carro novo. Sim. Porque é muito mais interessante para a gente que o cliente faça um carro novo comigo, com a nossa empresa, e saia na rua com um carro que não vai dar problema, do que o cliente traga um carro usado e coloque tudo que ele quer dentro. Tem um tempo de uso, né? E sai ali na freeway e o carro para. Dá problema. Porque não foi o carro que parou, foi o motorhome da partner, foi o motorhome do fulano. Isso é uma coisa fato.
existem fabricantes no mercado que têm esse conceito, porque ela abriu muito e trabalha muito nesse leque de carros usados, onde tu vê um carro dando um problema na mecânica, onde ele não tem culpa nenhuma, mas marca X tá na boca porque o carro X tá parado lá. Ele já sabe o porquê, provavelmente, cada parte mecânica, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas indiretamente liga, né? Porque o perfil, esse cliente, tu pode ver que o cliente que ele tem esse carro usado, normalmente ele compra numa empresa tal e faz manutenção na empresa tal. É um perfil tem empresas hoje no mercado, por exemplo, a nossa empresa, as pessoas olham pra gente, e quando elas olham a gente no mercado, tirando, no caso, a minha pessoa, que já é uma pessoa mais conhecida, se olhar só a marca da empresa, eles dizem assim, essa empresa faz van no estilo provençal. Sim. Entendeu? É o que a nossa empresa passa, né? Naquele flash ali do Instagram, no vídeo do YouTube. Mas também talvez é o mercado que vocês querem fazer, é o produto que tu quer mostrar pro teu cliente, né? É a identidade que a gente criou. Né? Isso, é a identidade que a gente criou, a gente está trabalhando todo dia para melhorar essa visibilidade dentro disso. Agora a gente está fazendo o chassi cabine, né? A gente está fazendo o Sprinter e também está fazendo o Iveco, então a gente vai fazer o chassi cabine na Sprinter e na Iveco, mas também mantendo essa identidade que a gente quer manter, que é o provençal. E aí voltando de novo na questão da tendência, o que acontece hoje, né? As empresas, tem muita empresa montando van, notou isso? Abriu empresa, um monte de empresa. Mas por quê? Porque hoje é possível fazer um motorhome sem fazer uma documentação muito cara. Que é a CAT, né? Que é o CAT. Falou bastante já também. Você pode fazer a van, você pode modificar ela, levar, emplacar ela, e ficou mais fácil. Então, essa possibilidade abriu o mercado para empresas. E está entrando no mercado empresas grandes fazendo van, entendeu? Parece que é um veículo de entrada. Não é. É um veículo assim como qualquer outro, tem toda a tecnologia de qualquer outro, e é um carro também com custo-benefício bom, mas também tem um valor agregado. Então, hoje, você pegar uma van de 300 mil e colocar ela para montar, você tem que saber onde você vai montar a van. E, então, hoje tem empresas entrando no mercado que tem know-how, empresas que não têm know-how, mas muito porque possibilitou a entrada dessas empresas no mercado pela facilidade. E aí a necessidade do mercado que a pandemia trouxe principalmente, que nesses últimos 2 anos foi um boom, fez com que a busca da van fosse muito grande, maior. E aí as empresas olharam para isso, e pessoas de fora, que não eram do mercado de tudo o mercado é assim, se não está sendo atendido, alguém vai fazer para atender. Exato. Seria mais a especulação, né? Exato, e aí essas empresas entraram. Então, essas empresas entraram, e entraram boas empresas também nesse meio aí, e a gente está a gente continua com a nossa identidade, que é o carro customizado. Sim. Então a gente atende menos, mas atende pontual. E essa é a tendência da nossa empresa. Inevitavelmente a gente também está montando carros, né, mini trailer também, que é um produto em série e tal, que a gente quer produzir isso, e o Classe C também. Mas, via de regra, o nosso produto, cada dia ele vai mudar. Porque a nossa identidade é essa. A gente trabalha assim. Então, se eu puxar essa tendência da minha família, digamos, né? Vamos listar as empresas da família, por exemplo, a Vetura, a Victoria, isso em ordem cronológica, né? Vetura, Victoria, a New Way, a Vacanza, que por um tempo teve também no Paraná, e a Partner, que tem esse mesmo DNA. Se tu olhar para essas empresas, tu vai ver que todas elas fazem carro customizado. Mesmo que tu tenha um processo, tudo mais, essas empresas atendem o cliente de uma forma mais personalizada e produzem algo que você é imprevisível. Você não vai olhar, por exemplo, o carro do Matheus saiu hoje e o carro do Felipe vai sair amanhã. O do Felipe é diferente. Sim. Então, essa tendência de mercado, assim como tem a tendência da produção em série, que eu acho maravilhosa. Em termos fabril, né? Em termos fabril, produtividade. Produção, que é um caminho que a gente tem que entrar nesse caminho também. Por um lado, a gente vai ter o ego, né, alimentado pelo outro lado, que é o lado da customização. Então é uma briga de faca entre o que é melhor produzir mais rápido, mais fácil, com o que atender a necessidade que o cliente quer, né? Basicamente, hoje a gente fala entre ganhar dinheiro e perder tempo. É verdade. Porque a gente dá risada, mas aqui a gente vou botar umas aspas e vou dizer assim, a gente gosta de perder tempo. Sim. Porque o customizado pra gente é o que nos dá visibilidade.
tá? Isso não é uma visão muito legal para quando a gente fala de empreendedorismo, porque se você for olhar para empreendedorismo, você quer ganhar, o empreendedor ele quer entrar no mercado e quer ganhar dinheiro. E a gente também quer ganhar dinheiro. Só que a gente quer deixar a nossa marca. Sim, mas tem uma coisa por trás. Vocês têm satisfação fazendo o que vocês fazem, mesmo não ganhando dinheiro? Com certeza. Vocês estão ganhando alguma coisa. Exato. A gente tem retorno. Toda empresa tem que ter retorno, né? Nós temos retorno e a gente conversa que o nosso retorno maior ele vai vir a longo prazo. Só que dentro de uma visão que a gente trabalhou há 1 ano e meio atrás. Tá? A gente sentou e conversou. O que está acontecendo hoje era para acontecer em 5 anos. E a gente está em 1 ano e meio de empresa, tá? A gente já entregou... Eu posso dizer aqui, quando a gente for te visitar, não, quero ser pequenininho, quero ter meia dúzia de funcionário, personalizar, atender o que eu posso. 1 ano e meio, tu tá com 4 vezes Só que empresa a cabeça maior. é muito maior, né? A É. vontade de fazer muito maior do que ficar parado, né? Isso te move, né? O não dizer não, né? A gente tem essa coisa. E aí, falando, as pessoas olham, como eu falei, a identidade da empresa, né? Você olha a empresa na rede social, é uma empresa que faz van, manutenção e tudo mais. Só que se a gente for olhar no passado, até foi engraçado que eu fui na casa que eu tenho aqui no interior de Novo Hamburgo, e aí tem um quadro na parede desse ônibus, que eu fiz lá em 2010, 2011. Que era o ônibus do Márcio lá de São Paulo e tal. Eu posso falar o nome dele porque é meu amigo. Então, esse carro, ele é a prova de que nós, né, eu falo por mim, pelo Matheus aqui, o Natanael que está aqui, o Paulo também, a Juliana, nós temos capacidade de fazer qualquer coisa. Por que eu digo isso? Se eu olhar cronologicamente lá atrás, vamos lá, puxar lá de novo isso lá atrás. Desde a época que eu trabalhava na Vetura, cara, a gente fez cegonha virar motorhome de banda, a gente fez carreta, eles fazem até hoje, eu acho, carreta. Até para circo, não? Para circo, a gente fez caminhão. Barco, já tu falou? Barco, a gente fez um barco, veio o casco, a gente fez um barco lá na Vetura. Até a gente foi consultado esse mês passado para fazer outro barco desse. Fizemos outro. Enfim, ainda bem que o cara não comprou o barco. e daí, cara, a gente fez caminhão traçado do exército, cara, a gente já fez cada coisa, sabe, que aí a gente olha para trás e vê que esse know-how, mesmo a gente hoje tendo uma visibilidade de empresa que faz van, se chegar um cliente com um desafio, por exemplo, a gente tem projeto de trailer off-road grande para fazer, né, tô dando um spoiler aqui já, trailer para fazer e tal. Tem projetos que a gente está desengavetando agora, isso em 1 ano e meio de conversa, de trabalho, que logo vão estar no mercado. Só que, mas de onde que veio isso? Como que nasceu isso? Isso vem dessa estrada toda que tem nesse mercado. Tudo, tu sabe como fazer. Tu já tem experiência, né? Mas, ao mesmo tempo, o sim que tu aceita vai ser o não que lá na frente tu pode dar. Porque, por exemplo, tu acabou de falar do X veículo. Daqui um pouco tu teve uma experiência. Não tô levando nem pela questão de ganhar dinheiro ou não, né? Vai chegar um cliente um dia com a mesma ideia. Daí tu vai dizer assim, cara, dá pra fazer, mas vai acontecer isso, 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 tu topa? Ou tu vai dizer assim, cara, eu já fiz e não vou fazer mais. Porque isso só me deu dor de cabeça, isso não funcionou, tentei dar melhor uma ideia, não deu, e isso é o que molda, é aí que dá a tua experiência. E por isso, como profissionais, é de responsabilidade nossa chegar para um cliente que não tem ideia nenhuma, que viu uma ideia, que copiou, e não, isso não dá, não é bem assim. Que uma coisa eu até aprendi contigo, tu é uma pessoa que tu diz muito sim para os clientes, eu já digo muito não. Porque tu é fabricante e eu já sou mais consumidor para vender um produto, porque o cara quer aquilo pronto. O cara que vai para uma fabricante, ele quer produzir, ele quer fazer uma coisa mais de acordo com o que ele gosta. Quer ter experiência. Isso. Então, assim, isso que vai divergindo um pouco cada coisa, né? Matheus, eu queria te perguntar isso antes, aproveitar que a gente está na faixa Fabril. Fala um pouquinho, já que tu não falou muito, né? O que tu faz lá na Partner? Qual é as tuas atividades profissionais lá, para nós daqui um pouco encaixar essa questão de produção, de fabricação, alguma coisa que tu possa responder para o público? Bom, Felipe, basicamente minha função lá é mais na parte do acabamento, da entrega do veículo, né? Essa parte final ali de detalhe, de toque e de
como é que eu posso Conclusão dizer? de montagem. Conclusão de montagem, né? Hoje a gente tem separado, né, a montagem, a desmontagem, né, montagem do veículo, aí pintura e esse acabamento, né? Então eu fico mais nessa parte aí de acabamento e de finalização do veículo, de entrega para o cliente. Uhum. Legal. Que a gente vê ele falou num ponto importante, desmontagem. Hoje dentro da empresa a gente tem o setor de desmontagem, que é quando o carro chega, tem um almoxarifado que é só de peças do carro, para-choque, painel e assim vai, step, que aí a gente coloca tudo ali para não danificar durante o processo. Aí o Matheus é responsável por isso e vai lá, o cara desmonta, guarda lá, e na hora de montar ele tem que ir lá pegar isso. Então, por exemplo, o carro foi desmontado num outro setor, iniciou lá no setor da montagem, né, que é o setor do Natanael. Quando o carro está no final, que chega na hora de recolocar o banco tem que estar lá o banco de couro, que foi trocado, a base giratória, tem que estar lá todo o slide, tudo que vai no setor dele tem que estar pronto e tem que ser modificado dentro desse setor de desmontagem. Então, ele sai, o carro já entra, já é desmanchado, isolado, farol, para-brisa, né? Tem todo um cuidado na hora de execução do veículo. É interessante isso que você tá falando, né? Às vezes o cara tem ideia, só vou largar o carro lá. Não, a gente tem nem ideia do que o cara né? passa, o que faz, né? Não sabe nem o que acontece com o carro. É todo desmontado. A gente tem lá no nosso estoque, né? Para isso, como o Dilei falou, é todo desmontado o carro, para evitar, né? Tem avaria, arranhado e tudo mais, né? A gente isola. Então tem todo um trabalho, né? Por trás aí para chegar no produto final. Né? Legal. Nós já estamos com 1 hora desse episódio. Acho que um pouquinho mais. Passa rápido, tu acha que não passa, né? É bom conversar. Tem uns assuntos que nós poderíamos deixar para o próximo episódio, já dando spoiler, então. Qual é a tendência, já que a gente falou em tendência, ou dos chassis que podem ser usados, ou que não estão sendo mais usados, ou que tem uma prospecção de fabricações, né, de chassi, de furgões, etc. Então a gente pode passar isso para o consumidor. Também nós vamos ter um outro participante que trabalha com vocês dentro da fábrica. E eu acho legal trazer que nem o Matheus, né, que ele trabalha contigo ali como sócio, enfim, que daqui a pouco, talvez no próximo episódio a gente pode abordar, se quiser explicar um porquê, como funciona a maneira de gerir isso, que eu admiro isso, para o consumidor, traz a experiência da nossa bagagem, o comportamento em si, da necessidade, tu falou bastante, do que tu vive no dia a dia, né? O que dá a expertise é o cliente, sempre o cliente. Para a produção é o cliente. Tem certeza que chega lá para ti, eu não quero mais assim, eu quero assado. Sim, chega, a gente tem que mudar às vezes em cima da hora, mas essa é o meu trabalho, bom tu falou nisso. Essa é uma parte do meu trabalho também. A gente chega no final, iluminação, sanca. Eu esperava que meu carro não tivesse isso ou aquilo. Então, a gente sempre surpreende o cliente nessa parte, né? Ele sempre quer alguma mudança. E como tu mesmo falou, o Dilei sempre fala assim, né? Então, ele acaba caindo para mim lá resolver essas pendências assim. Mas sempre tem. Sempre tem um cliente que... Até mexendo um pouco com o cliente, né? Às vezes o cliente, ele tá no direito dele de fazer o que ele quer, né? Às vezes, uma coisa que a gente tradicionalmente fala no mercado, no nosso segmento, é que as empresas demoram para entregar. Seja elas por seus pedidos, né? Graças a Deus todos estão com essas produções cheias. E também vocês podem falar melhor, eu já sei, mas quero que vocês falem para os públicos, se vocês quiserem, o quanto também a modificação de projeto, de itens, de adiciona, tira, quanto isso atrapalha ou atrasa a produção, né? Porque vocês são personalizados, né? Aproveitando o gancho que o Felipe falou agora, como que funciona o processo? Eu acho que a gente vai falar um pouco mais na customização sobre isso em algum outro momento, mas para entender, o carro é customizado, tá? Mas de onde que sai essa ideia? Normalmente a gente sempre parte de um veículo já feito. Quando a gente montou o primeiro veículo, que até foi a indicação do seu Ivan, o primeiro van que a gente montou, né? É bom falar isso, né? Que o Ivan é culpado também dessa história toda. Essa cliente, quando ela veio, a gente fez um projeto todo para ela. E quando o carro ficou pronto, o interessante é que o carro, ou quase pronto, o carro não tinha muito detalhe não tinha detalhes para mudar ou algo que era divergente do que a cliente queria. Mas sim, tem adições. E aí é que está o grande porém da história da customização.
para o cliente entender. Quando nós fazemos uma customização, o cliente vem até a fábrica, a gente define a necessidade, define o veículo que vai ser feito, a gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, e aí faz um projeto e todo um cronograma do que vai ser utilizado, tipo de acabamento e tudo mais. Então aquele carro todo, ele é concebido, ele nasce no projeto. E aí eu entrego esse projeto para o cliente. Hoje ainda é uma atribuição minha, eu entrego esse projeto, o cliente avalia, gostei, a minha mulher gosta de vermelho, eu gosto de azul, e a gente vai trabalhando tudo até a pintura do carro. No momento que esse pacote está fechado, eu pego esse pacote, eu planilho ele, boto ele numa pasta, e aí eu entrego isso para a produção, explico para eles, combinei isso, o carro é assim, 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 vamos produzir, tem que comprar isso, setor de compra, tem que produzir isso, tem que desmontar isso, tem que cortar isso, e vai. Montar, serralheria, montagem, marcenaria, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura, acabamento, polimento e entrega, tá? Então, tudo isso já está pensado, mas mesmo assim demora, porque cada carro começa do zero. Eu pego um carro pronto, né? Pego um modelo de carro que eu já tenho e mostro para o cliente, tenho essa possibilidade. Eu acho que te atende, de repente a gente muda o banheiro por conta de tal detalhe, ou muda a cozinha porque tu me pediu tal situação que é um forno, entendeu? Mas tudo isso vai ser pensado antes. Mas, mesmo assim, é um produto novo que nasce do zero. Toda vez que a gente customiza um carro, é um produto que nasce de novo. Então, mesmo sendo customizado, o nosso nível de erro é 0,1%, porque já foi pensado, já foi planejado tudo antes. O que acontece muito é assim, por exemplo, semana passada recebi um cliente de Goiás, e o cliente chegou, daí agora o carro está iniciado, ele quer colocar no carro, daí vamos colocar gerador, mais, vamos colocar, vou dar um spoiler também, automação, Alexa, essas coisas assim, tal, vamos colocar no carro e mais algumas coisas. E aí, te vira, entendeu? Eu quero. E aí que vem a história do sim e depois do não. Então, eu consegui trabalhar dentro do layout que já estava pensado para ele, essas alterações, tá? O carro já estava cortado, com as aberturas e tudo mais. Então, o cliente fica satisfeito, a gente agrega um pouco mais de valor ao produto, o carro sai mais completo, mas querendo ou não, houve uma perda de tempo, digamos assim, houve uma defasagem entre a data de entrega que estava prevista e a data que vai ser, porque aí a marcenaria teve que parar a produção, porque já estava fazendo os móveis, então vai mudar algumas coisas nos móveis. Isso dá perca de recurso, de matéria-prima também? Às vezes sim, mas aí se tiver isso, o cliente paga. Se tiver, digamos assim, eu decidi agora que não era assim, mas a gente combinou de outro jeito. Não, eu lembro, mas eu só quero que mude. Ok. Aí o cliente arca com esse custo. Mas essa despesa, ela é irrisória perto do que eu poderia fazer naquele mesmo tempo em outro carro. Entende? É como se fosse um retrabalho que está, digamos assim, me trazendo só um retorno do custo, né? Mas para a gente é mais importante que o cliente saia satisfeito do que o cliente saia insatisfeito com um carro que talvez ele vai passar o resto da vida dele dentro. Sim. É que também não vai ser o primeiro nem o último motorhome dele, né? Tem cliente... Mas é a expectativa com a realidade do momento, né? Sim, tem cliente que está reincidindo já 5 vezes comigo. É o 5º já que ele vai fazer. Entendeu? E como é que eu vou dizer não para um cara desse? Obviamente, é uma pessoa que entende. Até para saber, existe, não é só assim, também tem um não, né? Sim, claro. É que esse cliente, por exemplo, eu já conheço. Olha como é interessante a questão da customização, isso na recorrência. Quando você faz um carro, você já sabe o que o cliente quer diferente no outro. Aí você pega o projeto e só muda o que ele quer diferente. Aí já não é um retrabalho 100%, é 50%. Sim. Aí se o cliente vem de novo, e aí ele quer só uma coisa, aí já é 20%. Ele é 10%, entendeu? Então toda vez que o cliente recorre, você já fica tão... Esse cliente, por exemplo, eu sou amigo dele, pessoal. Eu vou na casa dele, ele vai lá em casa e a gente vai nos campings junto. E ele é de São Paulo e tal. A gente não tem uma amizade muito próxima, mas a gente é amigo, a gente se conhece. Por quê? Por causa dessas coisas. E dentro do nosso negócio aqui, a nossa visão é a seguinte: se o cliente for meu amigo, ele é meu cliente. Se ele não for meu amigo, ele não vai ser nada. Porque não faz sentido eu ter uma relação com alguém que não seja próximo. Se ele tiver um problema, que inevitavelmente durante todos os anos vai acontecer um defeito no carro, ele vai ter que ligar para mim, vai ligar para o Matheus ou para o Natanael, seja quem for. E essa pessoa, quando eu olhar o telefone e ver o nome dela, eu tenho que dar um sorriso, não tem que chorar. Você tem que conectar o cliente, né? Exato. Direto, porque assim, é natural, também ninguém trabalha de graça.
Tem vezes que tu não simpatiza com o cliente, não gosta, ele fez alguma coisa, tu engole seco porque é cliente e tu depende daquilo ali. Mas faz um total sentido e é legal isso, a customização, porque tu cria um relacionamento com o cliente de início ao fim e principalmente pós-venda. Sim. Principalmente pós-venda. E aí que a gente vai ver realmente se o cliente é teu amigo ou não, né? Aí que tá. Nessa questão que tu comentou agora do pós-venda, foi muito interessante falar sobre isso, porque hoje eu atendo clientes da minha antiga empresa, que eles fazem manutenção comigo, entendeu? Eles por algum motivo, eles vêm em mim, na minha empresa, na forma, na essência, a gente já ouviu até dentro da empresa que o ambiente é muito bom, que a áurea do ambiente é boa e tal, porque a gente trabalha, faz o que gosta, então a pessoa acaba desviando rota e vindo lá. Então, assim, eu fico feliz quando eu escuto isso, mas também entendo quando um cliente que eu tratei muito bem, fez o carro para ele e tal, acaba fazendo o trabalho em outro lugar. Sim. Sem problema nenhum. Aí já é uma questão de mercado, já é uma questão de distância, ou não se encaixa, acontece de tudo. Não, e outra coisa, às vezes é muito maturidade, tá tudo certo, o mercado tá para todo mundo, não vai agradar todo mundo e ficar com o cliente fidelizado a vida inteira, né? É que na venda, por exemplo, vamos puxar aqui no Winnebago, tu tem um produto pronto, o cliente olha, gosta, tu vende, ele fica teu amigão, porque ele gostou do produto. Mas, se ele amanhã resolver fazer um trailer comigo, e não comprar o Winnebago ou o Jayco, que seja, tudo certo, entendeu? Porque a gente está na parceria junto e a gente, de certa forma, vocês vão ter algum privilégio desse relacionamento também. Então, mas é muito interessante isso, sabe? A gente tem cliente de outras empresas, com carros de outras empresas que fazem manutenção com a gente, tem cliente nosso que os atuais são fiéis, no caso, né, fidelizaram com a gente, mas ao longo do caminho vai acontecer de clientes ir fazer manutenção em outro lugar. Eu estou em São Paulo, liga para o Marcelo e vê se ele não te atende para te dar um help para resolver algum problema, ou se a gente está aqui no Sul, por exemplo, que a gente agora, né, fez manutenção do trailer da Winnebago, é uma coisa legal isso, sabe? O próprio o Marco, a Telemar também é super aberto assim para essas coisas, né, parceria e ajudar e tudo mais. E eu acho que essa grande família que o negócio acaba criando não é só entre o cliente e o fornecedor, a fábrica. Os profissionais. Os próprios profissionais acabam se conhecendo melhor e entendendo no que ele é bom. Já vi muita gente fazendo negócio entre eles. Uma coisa que eu achei fantástica, que eu tenho que falar aqui, cara, foi no encontro de Santa Helena, que eu vi o Marco recebendo um Classe C da Motor Trailer. O cara é dono da Telemar. E ele comprou um motorhome do Luiz Antônio. Para locação. Para locação. Eu achei muito legal. Eu achei aquilo fantástico, sabe? É uma quebra de paradigma total. Imagina, eu acho muito legal os motorhomes, por exemplo, o próprio Industrailer, o Vetura, acho maravilhoso. Se eu tiver interesse de ter um carro desse, talvez seja mais interessante para mim mandar fazer lá, né, do que eu mesmo tentar fazer. Via de regra, como eu falei antes, a gente já fez de tudo já e provavelmente vai fazer de novo em algum momento carros desse tipo, que é um desafio muito grande e aí a realização pessoal acaba transparecendo bem mais, é legal, mas hoje, via de regra, eu acho bem interessante isso. Tem pessoas no mercado com qualidade, que você confia, então você pode agregar valor àquilo, entendeu? Se eu não faço, tem quem faça. Nós temos um cliente agora do trailer, né, que tinha um trailer nosso, vocês venderam um trailer na loja e ele comprou um Winnebago, tudo certo. Um dia talvez ele venha e vai dizer, Odilei, vamos fazer um trailer novo aqui, eu gostei desse, mas vamos fazer um diferente. Ou ele indica para um cliente, um amigo, eu comprei esse que é meu perfil, mas eu fiz e o Odilei vai te atender. Isso. Nós fizemos uma manutenção num carro de uma empresa de Santa Catarina. Isso, no final, também. A gente agora fechou um chassi Iveco, Uhum. E tudo certo. Então, acontece. Acontece, exato. Mas por causa do relacionamento, né? Isso. Tudo pelo atendimento, né? Essa história foi legal, né? Muito ele boa. foi enganado lá na empresa, chegou lá achando que... Não sei onde é que ele estava tentando ir, porque não sabia de onde ele queria ir. Ele de Santa Catarina. E ele parou lá. E aí eu tava no camping de Osório com ele, no final de semana ele passou, falou comigo e eu não falei que eu era fabricante. Eu tava pescando lá, ele perguntou se estava dando peixe, eu falei que não. E conversei um pouquinho e ele foi embora.
Daí, uma semana depois, ele aparece lá na empresa e ele, não era tu que tava pescando lá no camping? Eu digo, era. Por que tu não me falou? Eu digo, tu não me perguntou? E aí, acabou que a gente ficou amigo, a família dele é interessante, ele tem 3 meninos, né? Ele é a esposa, 3 meninos, e aí ele tava com dificuldade no motorhome atual dele, que é um fabricado em Santa Catarina, e aí a gente resolveu os problemas, tinha choque na lata, umas coisas assim que tava ruim no carro, e aí ele gostou tanto disso que voltou depois fazer outras coisas e acabamos, conseguimos um chassi Iveco para ele, agora comprou e vamos montar um carro novo. Legal. Entendeu? Então a história ela vai indo assim, sabe? E aí amanhã, daqui a pouco, esse mesmo cliente acaba gostando de um outro carro em outro lugar e vai comprar. Entende? Eu tenho na minha memória todos os carros que eu participei desde a época lá da Vetura, que eu participei, eu tenho na minha memória o carro, se eu olhar a pintura eu sei se foi eu que desenhei, se eu olhar uma foto eu sei se foi eu que desenhei o projeto, eu sei na época que eu fazia a parte interna, que eu comecei ajudando na montagem, né, trabalhava na montagem, depois que eu fui para a área de projeto, eu sei se aquele carro passou na minha mão, então isso é legal, sabe, de saber que tem a tua história linkada num produto que até hoje está vivo no mercado. É legal. Meus amigos, vamos chegar para a reta final, a gente tem muita história, né? Por isso eu digo, o podcast é para isso. Para o consumidor, o amigo, que tem muitos amigos nossos que nos prestigiam também, entender um pouco da história de cada um, qual é a trajetória, o que passa, o que não passa, e no fim a gente acaba se estendendo. A ideia é sempre fazer um podcast entre 1 hora, 1h30 no máximo, às vezes passa. Podemos finalizar e deixar mais assunto para uma segunda oportunidade. Com certeza. Tranquilo? Então, primeiramente, eu agradeço a presença de vocês. Os patrocinadores, tem que enaltecer os patrocinadores. A gente perde um pouquinho de tempo para falar deles, mas é importante. Eles são tão importantes quanto nossas participações, as nossas narrativas aqui. Então, começamos com a Sun Trailers. Um abraço, pessoal, fábrica de Timbó. Produtos disponíveis para venda, os mini trailers fabricados em fibra, peça única. A Sun Trailers produz exclusivamente mini trailer, não faz outro tipo de produto. E tem disponível na loja de Novo Hamburgo, na Kirsch Motorhomes, na nossa revenda, aqui em Novo Hamburgo. Na Kirsch Motorhomes SC Trailer em Santa Catarina, tem outra pronta entrega. Com o pessoal da Trailemar, apesar de não estar patrocinando aqui, são ótimos amigos também, vai ter uma unidade à venda lá. Na Itu Trailer, na revenda da Itu Trailer, do Marcos, do Marcelo, do Márcios, vai ter outro, já tem na verdade um produto à pronta entrega para venda, vai ter outro em Espírito Santo, lá no Camping Capuba, você já ouviu falar, e também lá com o Geraldo na Goiás Trailer. Então são 6 estados aí com produto à pronta entrega, então a gente está trabalhando, iniciando uma parceria fortemente para vender os produtos à pronta entrega. Vamos para o próximo patrocinador, a Motor Trailer, querido Luiz Antônio, um forte abraço, que junto com seus filhos, que são os proprietários da Itu Trailer, né? Por ironia, são da família, são empresários, assim como todos nós do segmento. A Motor Trailer fábrica em Pirassununga, São Paulo. A Motor Trailer tem um projeto, fica o convite, eu só não lembro o dia, se é em junho, julho. Acho que é em junho. Da AMA. Até uma falha minha, mas vou trazer para o próximo episódio a data. É um encontro beneficente na AMA, que é o Luiz Antônio criou essa fundação, onde que as famílias, né, que as crianças ficam no contraturno em casa para não ter desvio de conduta, né, onde possa estar na rua, se meter com pessoas com droga, enfim, possam... crianças carentes, ele dá o apoio, dá aula, ele dá comida, é um projeto muito legal, até agora no imposto de renda esse ano da empresa eu pedi para fazer restituição para eles, então a gente vai lá, se Deus quiser prestigiar lá, fazer uma doação também, projeto AMA, é AMA com 2M, é bem legal, né, lá em Pirassununga, então eu admiro fazer o bem, sem olhar a quem, né? Além de produzir ótimos produtos, ter uma fábrica gigantesca e linda. Aqui os Aluguéis, nós estamos com uma promoção, pessoal, de desconto para abril e maio. O Eduardo, no últimos episódios, ele passou mais, eu não gravei as porcentagens, mas nós temos de 5% a
10, 15% de desconto nos nossos pacotes no mês de abril e maio. Você que está vendo esse podcast, entre em contato com a Kirsch Aluguéis, fala que você viu aqui e quer o desconto que você vai ganhar diretamente aplicado, só menciona que viu no Pod Kirsch, tá? Próximo Kirsch Motorhomes SC Trailer, nossa loja em São José, às margens da BR, lá em Santa Catarina. Revenda, tem aluguel lá também, as revendas. A Equipa Trailer, lojinha de peças e acessórios, também está lá dentro, ainda dentro da empresa da Itu. A Partner Custom, estão aqui presentes, nossos queridos amigos, parceiros também de negócio. Vamos falar um pouquinho mais no segundo episódio sobre o produto que nós estamos desenvolvendo lá também, na Partner. Falei um pouquinho então, para quem talvez esteja chegando agora e não viu a apresentação. O que é a Partner? Enfim. Matheus, vai lá, explica aí. Bota a boca, Matheus. Hoje, né, uma empresa que faz motorhome customizado, né, bem customizado, aí, de acordo com o gosto das pessoas, do cliente, enfim. Se encontra na cidade de Portão, Avenida Estância Velha 298. Quem quiser conhecer nosso espaço lá, muito bacana, espaço grande. Hoje a gente pode receber bem o cliente lá para... me fugiu a palavra agora. Manutenção, isso. Então, a empresa comporta bem hoje, então convido todo mundo a conhecer. Maravilha, só fala para vocês lá me dar uma camiseta que ainda não ganhei. Ficou bravo porque não ganhei. O irmão dele ganhou, ele não ganhou a camiseta. Próximo patrocínio, a Tela Max, nosso amigo Ivan, que faz tela blackout mosquiteiro. E faz filho agora também. Faz filho? Boné, um abraço. Faz boné. Parabéns para ele. Boné, ele mas não é, o filho não é aquele que queria, não? Enfim, né? Esse é um assunto para um outro podcast. Um abraço pro Ivan, para quem fechar um orçamento, né? Ele vende a Tela Max, a tela personalizada. Mosquiteiro, blackout, para os fabricantes, consumidor final para motorhome novo, usado, só várias passar cores. As medidas, ele atende via WhatsApp aí, as redes sociais. Vai dar 2 bonés se fechar o orçamento, um pedido citando a Pod Kirsch. E quem tem mais é a Eurohome, nossos parceiros comerciais também, fábricas de motorhomes em van classe B, nossos parceiros comerciais e também fabricante de nossos produtos de locação. Colchões Bem Conforto, a nossa amiga Mari, vende colchão para motorhome e trailer, é um colchão bem elaborado, um custo-benefício bem legal para quem quer saúde e bem-estar, tem com problema na coluna, ela vende sob medida para motorhome. Quem tem problema e quem não quer ter problema. Exatamente, com certeza. Tem até massagem. Até massagem, alguns têm massagem. Um abraço para... ela tem desconto de 5% para quem mencionar o canal da Pod Kirsch. Para quem fechar um pedido com ela, ganha 5% de desconto e também 2 travesseiros para lombar. Bom, a Mari deu desconto bom, hein? Bom, tá valendo. Eu acho que é os últimos... É isso? E o Pod Kirsch. Então, para quem não sabe, Pod Kirsch é um podcast exclusivamente com assunto voltado para o caravanismo, campismo. Por muitas vezes a gente fala casos, causos, histórias, experiências e um pouquinho talvez de empreendedorismo às vezes, né? Pessoal, obrigado a todos da mesa. Vocês estão nos assistindo, um abraço a todos. A gente acaba esquecendo de responder os comentários, enfim. Um abraço, deixe seus likes, seu comentário e até o próximo podcast.